E já no século XX, a gente tem uma explosão aí de pensamento filosófico dentro dessa vertente da condição humana, de uma reflexão sobre a liberdade humana, e isso vai se desdobrar, por exemplo, a partir do pensamento de Jean-Paul Sartre, numa reflexão sobre quem somos e sobre as escolhas que fazemos. Então, para Sartre, a nossa liberdade está condicionada à nossa possibilidade, primeiro, de a gente não nascer com nenhum tipo de essência que nos anteceda, que nos obrigue a agir de determinadas formas, por exemplo, de acordo com inclinações ou algo do gênero, mas que tudo decorreria das escolhas que a gente faz, sejam elas conscientes ou inconscientes. Então, na filosofia de Sartre, a gente já tem uma espécie de amadurecimento dessa reflexão que começou lá atrás com Nietzsche, e depois em Freud ela já se desdobrou e se aprofundou, e agora a gente tem de novo um resgate de um pensamento filosófico se valendo de toda aquela experiência acumulada. Jean-Paul Sartre vai dar, de algum modo, um pontapé inicial para esse tipo de reflexão, pensando numa condição humana que está atrelada à sua possibilidade de ser aquilo que ele projeta ser. Inclusive, nessa mesma linha, a gente tem a filosofia de Simone de Beauvoir, que vai mostrar que, por exemplo, por ela ter nascido mulher, como, no século XX, ali no início do século XX, já condicionou uma série de expectativas sociais, uma série de comportamentos que socialmente lhe eram, de algum modo, intencionados. E aí, quando ela vai pensar a partir de toda essa perspectiva filosófica, ela vai entender que o próprio nascer mulher já é uma espécie de um ato político, um ato ideológico, inclusive. Daí uma das frases que ficaram bastante distorcidas e depois polemizadas dela, de que não se nasce mulher, não numa perspectiva aqui, claro, biológica, mas o que ela está querendo dizer é exatamente desse conjunto de fatores que respondem a essa construção social de quem somos. E aí, esse Sartre mostrou de um lado que a gente é as escolhas que a gente faz, de outro, Simone de Beauvoir complementou essa reflexão apontando para a ideia de que a sociedade também escolhe e também tem expectativas sobre os nossos corpos. Então, essa relação entre indivíduo e um conjunto de expectativas sociais passa a ser uma espécie de chave de leitura também da filosofia do século XX. Aí a gente tem, claro, Michel Foucault, que vai elevar essa reflexão também ao seu extremo. Então, a filosofia de Foucault tem como grande chave de leitura a compreensão de quem somos a partir do quanto somos, de fato, moldados pela própria sociedade. Para Foucault, a gente é basicamente construído socialmente a partir de um conjunto de instituições que nasceram, inclusive na modernidade, para fazer quem a gente é. Então, para Foucault, essa relação de poder não é uma relação de poder, por exemplo, entre um Estado e indivíduos. É uma relação de poder que se dá entre pares, entre uma ideia que a gente tem de certo, de errado, uma ideia que a gente tem de normal e de anormal, e do quanto isso tudo passa a interferir, seja no nosso próprio comportamento, seja nas expectativas que a gente tem ao observar o comportamento dos outros. Para isso, Foucault chamou de microfísica do poder, essa relação, então, de interferência que, claro, se potencializa em outras formas de poder menos diretas, mas que também tem ali a sua forma de ação, como, por exemplo, aquilo que ele chamou, se valendo de um conceito anterior de Jeremy Bentham, de panóptico, que são estruturas de observação que potencializam essa forma de microfísica de poder acontecer. Para Foucault, na medida em que a gente teria consciência disso tudo, gradativamente a gente se tornaria mais livre dessas pressões sociais e desses olhares externos. E por fim, a gente tem uma última linha de pensamento filosófico, que é a do Hans Jonas, que é uma linha que vai pensar dentro de uma condição de uma relação entre humano e sociedade, mas dentro dessa relação entre humanos e sociedade, ele vai inserir de novo um terceiro elemento, que é a própria natureza. Então, quando a gente fala aqui da natureza na filosofia de Hans Jonas, a gente está pensando na inserção aqui de um elemento que ao longo de toda a modernidade foi ignorado, que é a vida dos animais não humanos. Então, Hans Jonas vai dizer que basicamente toda essa reflexão sobre a escolha, toda essa reflexão sobre liberdade, não é algo que deve estar limitado ao estatuto da vida humana.
mas é algo que deve também se desdobrar às outras formas de vida. Afinal, se a gente é responsável pelas escolhas que faz, a gente também é responsável pelas vidas das outras, né? Dos outros animais, enfim, né? Os não humanos, que também a gente interfere ou que a gente interage de algum modo. Então, aqui a gente tem a ética, claro, colocada numa outra situação. A partir desses pensadores, então, a gente tem aqui a filosofia do século XX e daqui para frente, então, sobretudo como eu acho que é uma separação interessante a gente pensar antes da Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então, antes da Segunda Guerra Mundial a gente tem uma reflexão que está muito pautada nessa condição existencialista e depois da Segunda Guerra Mundial a gente já vai ter autores que vão pensar muito na responsabilidade da ação, exatamente porque experimentaram, né, historicamente falando, na pele, os perigos que tem numa relação direta de sentir-se ou não responsáveis pelas atitudes, né, enfim, não só políticas, mas também pessoais.